Olá, bem-vindo de volta para continuarmos compreendendo quem somos, quem é a IBN Lugar de Vida. Somos uma igreja apostólica na visão de Jerusalém, implantando o reino de Deus em nosso território e influenciando nossas geografias através da restauração dos princípios bíblicos pela visão celular no modelo dos 12. Se você não assistiu os primeiros vídeos desta playlist, volte, você vai entender o que é uma igreja apostólica, você vai entender o porquê que é necessária essa restauração para a visão de Jerusalém, e hoje nós vamos dar continuidade. A visão de Jerusalém, para nós, da IBN Lugar de Vida, é a visão que é a mãe de todas as visões. Temos a visão celular no modelo dos 12, temos uma visão apostólica, uma visão de restauração, mas tudo isso nasce a partir da visão de Jerusalém. E para que possamos compreender a visão de Jerusalém, precisamos começar compreendendo a restauração teológica. No vídeo anterior, eu falei sobre as épocas teológicas e como elas nos afastaram do modelo de igreja que tínhamos no primeiro século, que tínhamos com os primeiros apóstolos. E agora, compreendendo a teologia da restauração ou a restauração teológica, vamos poder compreender então o porquê da visão de Jerusalém. A teologia da restauração ou restauração teológica visa basicamente saltar sobre todos os pontos de vista dos períodos teológicos, né, e buscar compreender e alinhar a teologia do primeiro século, a teologia do período apostólico, restaurando assim a fé e a prática original da igreja cristã e trazendo ela conforme era compreendida por aqueles que conviveram diretamente com Jesus. Então, essa restauração teológica é uma volta à teologia original, que é uma palavra, inclusive, que define a diferença de uma restauração e de uma reforma, né? Se você vai reformar uma casa, reformar um imóvel, significa que você vai dar uma nova forma, você vai inovar, você vai trazer, utilizar novos materiais, novo formato, enfim, modernizar. Se você vai restaurar um imóvel, você vai torná-lo o mais parecido possível como ele era originalmente. Então, essa é a diferença, então, de um movimento de reforma teológica e de um movimento de restauração teológica. A restauração teológica ela envolve dois grupos especificamente, os judeus messiânicos e a igreja, com objetivos diferentes. Teologicamente ela é similar, mas os objetivos são diferentes. Os judeus messiânicos são os judeus que acreditam que Jesus é o Messias e o Salvador, aceitam, né, ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles, antes, dentro da igreja, eram obrigados a deixar suas práticas judaicas, dizer agora não sou mais judeu, sou cristão, abandonar as práticas judaicas. E agora, pelo contrário, eles são incentivados a praticar o judaísmo de forma ainda mais fiel e também evangelizar os judeus, mostrando aos judeus que Jesus é o Messias de Israel, né, como era feito pela igreja do Novo Testamento. Era assim que a igreja do Novo Testamento agia e se comportava em relação aos judeus. Muito bem, também a restauração teológica envolve a igreja, que é o que nos interessa, que é onde nós vamos nos focar aqui, né? Como a restauração teológica envolve a igreja. Então, a restauração teológica, né, está restaurando as raízes bíblicas e retomando a conexão da igreja com Israel, que é a oliveira verdadeira na qual a igreja foi enxertada, conforme Romanos 11. Tal como era no século I, né? Então nós aprendemos então os princípios, as práticas, o valor da Torá, que é a lei da Bíblia, o calendário das festas bíblicas, o Shabat, os tributos bíblicos, várias coisas que estão sendo restauradas a partir desta busca de entender como era a igreja lá no início, lá na raiz, lá no primeiro século. E agora vamos ver o que está sendo restaurado na restauração teológica. Primeiramente, a fé na Bíblia como um todo, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, compreendendo que a nova aliança em Cristo não anula a Torá.
né? E que a vontade de Deus é revelada no Antigo Testamento e ela tem o mesmo valor. O que Deus revelou no Antigo Testamento tem o mesmo valor hoje. Olha só o que está escrito em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis, é Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. É tão direto, é tão óbvio, né? E a gente se confundiu teologicamente nisso durante tanto tempo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i, ou iod, né, que é a menor letra do hebraico, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Né? Então o texto é muito claro sobre esse assunto. O que mais que a restauração teológica está restaurando? A priorização da exegese sobre a hermenêutica no estudo da Bíblia. Qual a diferença? A exegese é a maneira de interpretação de texto que foca no seu contexto original. A exegese pergunta: quem falou? Para quem falou? O que falou? Em que contexto falou? Qual era o ambiente? O que levou aquilo a acontecer? Então é procurar entender a Bíblia no seu texto e no seu contexto original. Já a hermenêutica é a aplicação disso aos dias atuais. É uma interpretação. É algo que vem de Hermes, né? Algo que já vem de uma ideia grega de interpretação de texto. E, de fato, nós precisamos ter a hermenêutica, nós precisamos aplicar os textos bíblicos aos dias atuais. Mas isso a partir da exegese, a partir da compreensão de como era naquele tempo, né? Então essa é mais uma mudança, mais uma restauração. Outra coisa, a mentalidade e sabedoria bíblico-judaica que havia sido substituída pela mentalidade filosófica grega. Estamos nessa restauração teológica deixando de ter uma mentalidade filosófica grega que a igreja acabou absorvendo e voltando a ter a sabedoria bíblico-judaica. Outro ponto importante, estamos restaurando práticas e conceitos religiosos bíblico-judaicos que haviam sido influenciados pela mitologia greco-romana. Então, tanto a mentalidade romana, grega, quanto a mentalidade greco-romana estão sendo retirados e voltando à forma bíblico-judaica. Também a conexão com o povo escolhido, com o povo de Israel, compreendendo que a igreja ela foi enxertada em Israel e, por beber da mesma seiva, desfruta das mesmas bênçãos e dá os mesmos frutos. Então, estamos rejeitando a teologia da substituição, que disse que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Estamos nos arrependendo do antissemitismo, que colocou sobre Israel a rejeição da parte de Deus, e voltando a nos alinharmos com isso e recebermos a sua sabedoria, a sabedoria do povo escolhido de Deus. Também estão sendo restaurados os ministérios apostólico e profético, que haviam sido rejeitados lá na Reforma, como reação ao catolicismo. Acabaram esses ministérios, principalmente o apostólico, sendo rejeitado, o apostólico sendo dito como apenas para o Novo Testamento e o profético dito como apenas para o Antigo Testamento, o que não condiz com a igreja do primeiro século. Outro conceito que está sendo restaurado é o conceito de implantação do reino de Deus nesta terra. Também o conceito de espiritualidade. A espiritualidade está voltando a ser a espiritualidade bíblica. A escatologia, a interpretação dos textos escatológicos, do texto do final dos tempos, do Apocalipse, de Daniel, do final dos tempos, de Mateus 24, passa a ser interpretado de uma forma restaurada conforme era compreendida pelos primeiros cristãos. Também a restauração do calendário bíblico, juntamente com suas festas e feriados, todos com grande significado para o crescimento espiritual do cristão. O crescimento espiritual do cristão está muito demonstrado no calendário das festas bíblicas. Isso tudo havia sido perdido e hoje está sendo restaurado na igreja. Outra coisa que está sendo restaurada é o conceito correto de lei, graça, pecado, salvação, vida eterna, dentre outros conceitos
que se distorceram ao longo do tempo por causa das épocas teológicas e das interpretações teológicas. Também o modelo da igreja volta a ser Israel e Jerusalém. Esse modelo da igreja, essa sede da igreja, esse útero da igreja havia mudado para Roma, né? Se tornado romana, também se tornado Suíça, né? Genebra, ou alemã, ou do país de Gales, ou da Inglaterra, enfim, né? Do Reino Unido. Enfim, o modelo da igreja está novamente voltando a ser o modelo de Jerusalém. Também estão sendo restaurados os tributos de honra da Bíblia, conforme são ensinados na Bíblia, primícias, dízimos, ofertas. Também restaurado diversas práticas culturais da Bíblia que foram ocidentalizadas. Por exemplo, o compromisso é o costume bíblico do relacionamento pré-casamento, pré-nupcial, né? Foi substituído pelo namoro no Ocidente, então estamos restaurando isso. Também diversos princípios bíblicos, como sacerdócio, honra, discipulado, vários outros princípios que estão sendo restaurados ao seu conceito bíblico. Então a visão de Jerusalém, ela fala sobre mudança do foco da igreja, que volta de Roma para Jerusalém, que volta de Genebra, da Alemanha, ou seja, de onde for, para Jerusalém. No século I, Jerusalém era a sede da igreja e o modelo das nações. E isso está sendo restaurado hoje, esse princípio está sendo restaurado. E vamos encerrar essa aula de hoje falando sobre alguns benefícios da restauração teológica. Restauração de princípios bíblicos, restauração da moralidade, da santidade, de acordo com a Bíblia, maior consistência doutrinária, né, porque algumas coisas que são cridas pela igreja, né, são doutrina na igreja, são inconsistentes biblicamente. Prosperidade, a igreja abre mão da visão de miséria e entra numa visão de prosperidade, sem exagero, sem doentio, numa prosperidade sadia, bíblica, conforme era na igreja e na Bíblia, né, nos personagens bíblicos. Uma ampliação da influência da igreja, porque a igreja passa então a atuar como influenciadora de todas as áreas da sociedade para conquistá-las para o reino de Deus, não apenas no âmbito religioso. Também uma melhor compreensão das profecias escatológicas, dos textos que falam dos últimos tempos, porque perante o calendário bíblico, perante essa interpretação dentro da visão de Jerusalém, essa restauração teológica está trazendo. Esses são alguns dos benefícios, né? Alguns benefícios aqui para essa aula rápida, né? Sobre o que é a restauração teológica. Mediante essa compreensão da restauração teológica, agora vamos compreender no próximo vídeo porque somos uma igreja na visão de Jerusalém e o que significa isso, o que impacta as nossas vidas, o fato de sermos uma igreja na visão de Jerusalém. Deus abençoe, até o próximo vídeo.